Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todas muito bem-vindas a mais uma aula aqui dos bastidores da fotografia newborn. Aqui eu mostro o caminho para você dominar o ensaio newborn e faturar R$5.000, pelo menos R$5.000 por mês com fotografia. Eu sou a Maria Musa, sou fotógrafa newborn há 10 anos, professora de fotografia e hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal. Como investir na fotografia newborn sem jogar dinheiro fora. É isso mesmo, um tema muito pertinente, né? Olha só, hoje feriadão, não é em formato de live, estou gravando essa aula para você com todo o amor do mundo, vai ficar disponível aqui por um período, aproveite e assista até o final, combinado? Olha só, existe basicamente, eu vou me tirar até o ponto, tá? Existe basicamente dois tipos de investimento na fotografia newborn, dois. Que são o investimento de tempo, que é o período que você tira da tua rotina para você estudar, o período que você se organiza ali entre uma tarefa de uma coisa e outra para você estudar. O tempo que você está ali rolando tela, né, deitada no sofá, descansando, né, mas com a cabeça ali a milhão, é o tempo que você dedica a adquirir novas habilidades, a adquirir conhecimento sobre a fotografia newborn. Esse é um tipo de investimento. E se você não tinha caído a ficha ainda em relação a isso, agora é a hora de você falar, oh, é mesmo? Realmente, eu passo tempo olhando várias coisas no Instagram, eu me dedico a olhar para as coisas de fotografia newborn. Esse é um tipo de investimento. O segundo investimento que tem é o investimento financeiro, que é quando você pega o dinheiro e troca ele por conhecimento, né? Você troca ele por chegar mais rápido, por atalho, por informação, né? Basicamente esses dois tipos de investimentos que tem. E é importante a gente falar sobre isso porque muita gente acha que às vezes o investimento ele é só financeiro e não é. Esse investimento de tempo ele é o mais valioso, porque ó, vamos falar uma coisa assim bem rápido, dinheiro vai e vem. Né? Essa é a verdade aí, para todo adulto, dinheiro vai e vem, uma hora você tem mais, outra hora você tem menos, mas dinheiro ok, ele circula, né? Agora, o tempo, ele é o seu ativo mais valioso, porque você não consegue agora mandar um WhatsApp para Deus e falar assim, olha, queria mais alguns anos de vida aqui nesse mundo, nessa terra, com as pessoas da minha família, as pessoas que eu amo, você não consegue fazer isso. Então, pelo menos na minha visão, o tempo, ele é um ativo muito valioso. E entender isso agora já começa a te separar das pessoas comuns. Por quê? Porque o que acontece? Quando você vai investir na fotografia newborn, e aqui eu estou falando muito com base no meu dia a dia, como professora ali com as minhas alunas, né? Divide minha tela para mim. Com as minhas alunas na escola de fotografia newborn, onde eu estou diariamente vendo a evolução delas, enfim, acompanhando alunas em vários níveis diferentes. É importante contextualizar. É importante ter isso, porque muitas vezes você vai descobrir no meio do caminho que você perdeu tempo, mas você vai trabalhar para recuperar. E é por isso que eu estou aqui, para te mostrar esse caminho, porque esse investimento de tempo, esse investimento de dinheiro são coisas que precisam realmente estar juntas. E aí tem uma coisa que acontece com muita frequência, olha só, tem um pessoal que vai trabalhar, que trabalha com a fotografia newborn, e aí às vezes fica frustrado no meio do caminho, fica paralisado. Tipo, não vai nem para frente e não volta para trás, enfim, fica no meio do caminho. Meio que se diz fotógrafa newborn, mas não se sente verdadeiramente capaz de ser fotógrafa newborn. E aí, quando você para e olha, dá um zoom, né, com esse olhar clínico de professora, de mentora, você percebe que são talentos que estão ali andando muitas vezes em círculo. E esse andar em círculo, se você aumenta o zoom ainda, você começa a perceber que isso acontece por conta de decisões que foram tomadas de forma assim, aleatórias no início. Exemplo, a câmera, qual é a câmera que eu compro? A melhor câmera. Aí acaba comprando a câmera errada. A lente. Ah, eu vi num grupo, não sei o que. Eu vou contar uma coisa para você.
muito cuidado com o que você escuta, muito cuidado com as pessoas que você dá o ouvido. Por quê, Maria? Eu já tive uma aluna e ela, bem no comecinho da paixão dela com a fotografia, ela falou, eu vou estudar fotografia básica. Ela não me conhecia ainda. E ela começou a fazer um curso presencial, naquela época fez curso presencial também de fotografia básica, e ela comentou com o professor, eu acho legal fotografia newborn. Ele falou para ela, olha, é um nicho muito caro. É um nicho muito isso, é um nicho muito aquilo. E aí eu perguntei para ela, porque é uma cidade pequena e ela conseguia saber quem era o professor. Eu falei, esse cara trabalhou com fotografia newborn, qual que é o arroba? Deixa eu ver o estúdio dele, deixa eu ver o trabalho dele, deixa eu ver o que aconteceu com ele. Ele nunca trabalhou. Ele nunca passou um cartão na vida dele, é um CLT da vida. Nada contra o CLT, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, entendeu? Então, muito cuidado, porque às vezes você fica perguntando desses grupos abertos aí do Facebook que não tem moderação e aí você acaba dando ouvido e comprando coisas erradas, como eu já vi inúmeras vezes alunas comprarem a lente errada. Qual é o problema de comprar a lente errada? Se você compra a lente errada, vai impactar diretamente em duas coisas. Você vai ter menos variação de foto e você vai ter uma baixa venda de foto extra. Ou seja, você vai perder dinheiro e vai deixar a tua cliente insatisfeita, porque ela vai olhar para as fotos e vai falar assim, mas tá tudo igual, mas tá tudo muito parecido. Então, olha só aonde isso impacta. Esse excesso de direção, né? de essas decisões que são soltas aí no início, que não valem a pena. Uma outra coisa que acontece, divide minha tela, por favor. Uma compra errada, por exemplo, de acessório. Essa foto que você está vendo aí, isso é lá do meu começo, né? Isso é uma parte, eu posso dizer que isso aqui é um quarto, né? Bota mais vezes 4, de coisas erradas que eu comprei lá no meu começo por falta de informação, por informação desencontrada, por acreditar que aquilo que eu gostava seria o que iria vender. Olha, eu não duvido que você tenha bom gosto nas suas coisas, nas coisas dos seus filhos, nos seus itens pessoais, eu não duvido realmente disso, mas eu preciso te falar que pensa no seguinte, numa franquia, por exemplo, pensa na Sodier Bolos. Com certeza a Sodier tem o bolo mais vendido. Pensa na concessionária de carro, pensa na Volkswagen, com certeza tem o modelo e a cor de carro mais vendida. Pensa nas camisetas da reserva na loja do shopping, com certeza tem o tamanho e a cor mais vendido. Pensa na fotografia newborn, tem as poses, os props e as cores mais vendidas. Então, tudo que permeia, volta aqui para mim, tudo que permeia o universo da fotografia newborn, e aí a gente começa já a pensar como negócio, tem aquilo que é específico, que vai vender mais. Agora, aonde que o problema acontece para chegar nessa situação? Isso aqui que você está vendo na sua tela, acaba construindo uma colcha de retalhos. O que você está vendo aqui? O que é essa colcha de retalhos? Tem vários tecidos de várias cores, de várias gramaturas diferentes, tecidos completamente diferentes, formando ali, tentando formar uma colcha. Ok. É uma colcha? É uma colcha. Quanto vale ela? Muito pouco. Comparado a uma colcha que você vai lá, uma colcha de matelassé, uma colcha feita à mão de crochê, caríssima, um outro tipo de artigo, entendeu? E quando você está na internet lá, achando que você está estudando, salvando vídeo atrás de vídeo no Instagram, você está fazendo isso aqui, essa colcha de retalhos. Você está pegando um pedacinho que você vê aqui, outro pedacinho que você vê ali, outro pedacinho que você vê lá, e aí você está com essa mentalidade, com essa estratégia, tentando muitas vezes competir no mercado que já está maduro, num mercado que já tem profissionais que já estão trabalhando, entregando qualidade, e isso é ótimo. Porque o mercado que está já competitivo não quer dizer que não tem espaço para você, é muito pelo contrário. Esse mercado já está educado a comprar fotografia newborn de qualidade e a pagar o preço justo. Então, se tiver uma líder aí, ou se tiver alguém que já tem um trabalho de newborn muito legal na tua cidade, na tua região, não se sinta menor, nem acanhada, nem atrasada, e muito menos, nossa, eu nunca vou conseguir. É muito pelo contrário. O mercado já está educado. Agora, o que acontece? Essa questão da colcha de retalhos, ela é verdadeiramente um problema.
porque você vai juntando uma coisa aqui e você fica com aquela sensação de eu estou estudando, eu estou isso, só que você está fazendo de forma aleatória. Gente, os vídeos da internet, eles não significam um passo a passo, entende? E aí quando eu falo lá daquelas alunas do começo, quando eu paro e olho, né, que entram ali na FN, que eu, né, acabo segurando, né, segurando na mão realmente e ajustando, você vai ver, tem essas falhas no meio do processo. Agora, por que isso acontece? Divide aqui para mim. Essa imagem, ela explica exatamente as lendas do mercado. Porque do que nós estamos falando aqui? Investir o quê? Investir na fotografia newborn sem jogar dinheiro fora. Só que a gente sabe que o dinheiro é importante, mas o tempo também. E aí o que acontece com isso aqui são as lendas. Esses cursos, por exemplo, que tem por aí, promete acesso vitalício. Ok, acesso vitalício é o quê? Algo desatualizado, que não tem suporte, que o suporte é por e-mail, que não tem comunidade. Muito cuidado com isso, muito cuidado. Gente, não existe almoço grátis. Eu falo isso porque eu tenho curso. Para ter um suporte de qualidade, tem custo, você paga funcionário, tem pessoas que estão ali não só respondendo dúvida das alunas, mas cobrando também, porque nós somos seres humanos. Precisa ter alguém que fala, você viu, prazo para tal coisa, entrou a aula tal, isso faz a diferença. E aí, as pessoas não têm esse conhecimento, acabam acreditando nessas lendas. Uma outra lenda, todos os bebês dormem, todos os bebês fazem poses no plural. Não, nem todos os bebês dormem, nem todos os bebês fazem poses no plural. E está tudo bem quando você domina e quando você conhece o fundamento. Uma outra lenda, vou fazer o ensaio newborn com tantas poses em 1 hora. Não é a vida real. Não é a vida real. Sabe quando você consegue fazer uma situação como essa? Quando você tiver, por exemplo, pegando um recém-nascido, que ele seja um recém-nascido de complemento e que você fique ali mais ou menos esperando esse bebê de 1 a 1h30 para ver se ele realmente dorme. Ainda mesmo assim, a maioria não é assim que funciona. Por que eu estou te falando isso? Porque eu não trabalho só com as minhas alunas, eu tenho estúdios, aqui é meu estúdio, eu trabalho com isso todos os dias. E você acha que os clientes que chegam aqui é sempre assim? Não é. Então, é bom ter esse alinhamento, por quê? Porque para você começar a tratar o seu negócio como um negócio e perder esse medo de investir, essas lendas precisam cair por terra. Que são lendas, são informações que te fazem falar, cara, eu não estou entendendo, porque você faz, e o resultado nunca acontece. Eu vou te falar uma coisa, eu entendo esse medo, que é um medo, né? De, poxa, eu vou investir na fotografia newborn e se eu não tiver retorno? A verdade é essa, que se a gente pudesse ler o pensamento das pessoas, eu sei porque eu já estive no seu lugar, eu já passei por isso. E se eu investir, se eu botar dinheiro num curso, por exemplo, e eu não tiver retorno? Isso é perfeitamente comum e é muito simples de entender. Agora, por que é que isso acontece? Primeiro, por causa dessas lendas do mercado. Segundo, porque falta um detalhe que faz total diferença. Total diferença. Eu vou mostrar aqui. Essa aula ela não está em nenhum outro lugar, ela é uma aula do meu curso fechado da Hotmart. Eu prometo que ela é curtinha, mas ela vai te fazer você virar a chave, porque é o seguinte, você tem um negócio de fotografia newborn e tem a técnica de negócio, não fique presa na técnica. Só na técnica, a pose perfeita, fluxo de poses, quantas poses o bebê vai fazer no ensaio, isso é coisa do passado. A maioria dos bebês não faz poses no plural. E o que não quer dizer que se não entrega qualidade, não vende muito. Só que o que acontece? As pessoas estão tão cansadas do lado de lá, tão frustradas, tão desanimadas de tentar sozinha, de ter falta de clareza, de não ter direcionamento, de não ter um passo a passo, de não ter alguém que segura na mão realmente, porque acaba comprando esse monte de porcaria de curso aí que não ajuda em nada. E chega na hora de botar a mão na massa, não está sabendo. Agora, isso é um ponto, se liberta dessa questão. E o segundo ponto, o negócio, para de pensar como fotógrafa. Não é para pensar como fotógrafa, pensa como empreendedora. Você acha que aqui no meu estúdio eu penso como fotógrafa? Como que eu penso? A hora que eu estou ali com um recém-nascido só,
que até esqueço às vezes que os pais estão aqui. Mas tirando aquilo ali, eu tenho manhã, eu tenho tarde, eu tenho noite, eu tenho final de semana, eu tenho um monte de coisa para fazer. A minha cabeça é de empreendedora, a cabeça das minhas alunas são de empreendedoras, de quem faz retorno, que faz investimento, quer ter retorno. Por isso que eu vou liberar isso para você. Espera só um pouquinho. Deixa eu entrar aqui. Isso aqui é de um curso fechado meu, tá? Tá lá dentro da IFN. É só para você entender um negócio. Dá Divide minha tela, Fer, por favor. Ó. Negócio de fotografia newborn. A gente não trata aqui nesse curso os outros segmentos da fotografia newborn. Isso daqui que eu vou te mostrar vai clarear muitas coisas para você e vai te desenvolver a partir de agora uma mentalidade estratégica, tá? Que é o seguinte. Isso aqui é um funil, certo? E qual é a estratégia que eu estou te ensinando aqui, que eu vou te ensinar nesse curso? Que é, basicamente, a mesma estratégia que eu uso no meu negócio para faturar muito. Isso explica muitas coisas relacionadas ao sucesso do meu estúdio, ao poder que eu tenho de controle do meu estúdio, de quando eu quero vender mais, quando eu quero vender menos, e da liberdade criativa que eu tenho, e o principal, da liberdade de escolher quem eu continuo atendendo depois do meu bar. Presta bastante atenção nisso, tá? Focar toda a sua energia e a sua estratégia na fotografia newborn. A fotografia newborn, você vai ter vários clientes, certo? Que vão entrar no seu negócio através da fotografia newborn. Na fotografia newborn, você tem a possibilidade de estabelecer um vínculo emocional com os pais. A partir daqui, que você estabeleceu esse vínculo emocional com os pais, fica muito mais fácil para você vender os outros serviços que você vai oferecer. Que pode ser acompanhamento, que pode ser mini sessão, que pode ser evento, aniversário, batizado. Lembrando que eu não vou te ensinar essa estratégia aqui, isso aqui não é o assunto desse curso. Isso aqui, você tem que aprender isso aqui, ó. Como é que você bota a gente nesse funil aqui da fotografia newborn? E por que você tem que focar na fotografia newborn? Porque quanto mais cliente entrar pelo seu negócio, pela porta da fotografia newborn, mais vínculo emocional você tem. Com mais clientes com vínculo emocional. Porque a conta é muito simples. Pensa o seguinte, atendi 10 clientes com a fotografia newborn, certo? Ok, atendi. Desses 10 clientes, eu tenho agenda para seguir um exemplo com acompanhamento para 10 clientes? Não sei. Um pensamento hipotético aqui. Não sei. Tem gente que sim, tem gente que não. E tem gente que vai falar assim, quais são os melhores clientes desses 10 que eu quero seguir? Olha o poder que isso te dá. Por isso que você não pode parar de botar gente na fotografia newborn. Por isso que a fotografia newborn é o poder. Por isso que ela transforma vidas. Porque além do mais, a fotografia newborn, ela tem uma grande escassez. Ou ela encontra 15 dias de vida, ou não vai ter essa foto nunca mais. Agora, os outros, você vai escolher. Você entendeu o que eu quis dizer aqui? É por isso que você tem que focar toda a sua energia na fotografia newborn. Porque no meio dessa jornada, vai acontecer com você de outras possibilidades de vender outros serviços, né? E aí você vai ter que pensar realmente definir o que é que você vai querer pro teu negócio, já é ótimo, enfim, não é o assunto da aula, mas para você entender, colocando gente nova o tempo inteiro dentro do teu negócio de fotografia newborn. Esse é um dos poderes da fotografia newborn, certo? A gente vê na próxima aula. Volta aqui para mim, ó. Você entendeu? A fotografia newborn, ele é o poder. E a galera que não está bem na fotografia newborn, o que é que acontece? Tem o desejo de trabalhar com a fotografia newborn, mas não sabe como fazer. Essa aula, ela é uma aula curtinha, introdutória, minúscula, que faz parte de um curso de negócios de fotografia newborn que tem dentro da escola de fotografia newborn, só para você te contextualizar. E aí o que acontece? Quando você entende a fotografia newborn como negócio, você inverte o jogo. Você não fica refém de fazer outros tipos de fotografia que você não quer. Porque o que acontece? Dá para viver só de fotografia newborn? Dá. Dá para você. Se você quiser, dá. Tem como você fazer isso. E fazer muito bem feito. Só que precisa o quê? Ter o negócio e a técnica caminhando junto. Por que eu falei de curso vitalício? Esses cursinhos que tem workshop, por exemplo, no final de semana, workshop presencial, para! Você acha que você vai aprender negócio com workshop presencial com quem nem trabalha com fotografia newborn? Você está louca? Não é assim. Porque tem que andar lado a lado. Porque o que acontece? Fica míope só na pose, na pose, na pose, na pose, na pose. A hora que chega para vender, a hora que tem minimamente uma pose, não vende. E aí o que acontece? Tem que ficar fazendo sorteio, tem que ficar postando de 3 em 3 no feed, ficar vendo outras profissionais que começaram muitas vezes depois de você se sobressaindo, atingindo clientes melhores, com composições cada vez mais elaboradas. Você vê a pessoa prosperar e você está ali ainda naquela. Aí você para e olha e fala, o que você está fazendo? Colcha de retalhos. Não! E posso contar uma coisa para você? O newborn, ele não é um ensaio barato. E quando você usa essa estratégia aqui que eu mostrei, esse exemplo aqui que eu mostrei, né? Quando você faz isso da forma correta, o passo a passo correto, e você direciona toda a tua estratégia de negócio para isso, você começa a vender 10 newborn para 2 acompanhamento. E aí você vende o teu acompanhamento mais caro.
Você começa a vender muito mais newborn do que evento, por exemplo, do que cobertura de aniversário. Por quê? Porque você começa a pensar em horas. Pô, tantas horas eu vendo newborn porque eu vendo mais foto extra, vendo álbum, vendo isso, fez aquilo. Para final de semana, para ficar fotografando evento, a conta começa a não fechar. Só que você tem controle disso, entende? Só que não dá para deixar para pensar no negócio de fotografia newborn só depois que tiver minimamente uma pose. Mais ou menos como aquela história, assim, eu falo isso porque eu tenho bariátrica, sou meio gordinha, de vez em quando mais magra, mas enfim, só vou ser feliz quando eu for magrinha. Né? Aqui eu tô falando de mim, acho que quem passa por essa situação entende. Não é assim! Não! E você não precisa ter a foto perfeita para você ter um faturamento muito bom, só que você tem que dominar técnicas de base. Só que para isso precisa o quê? Perder esse medo. Porque, ó, deixa eu te contar um negócio. Existe ensaio newborn hoje, né? Aqui, ó, junho de 2025, existe técnica de ensaio newborn compatível para quem é iniciante. E quando eu falo compatível, é tecnicamente para você se sentir segura, para você entregar foto de qualidade, para você não comprometer aquilo que é mais importante, a satisfação e a segurança do bebê, obviamente, mas a satisfação do cliente. Então existe isso. Em vez de você ficar tentando fazer colcha de retalhos, tem passo a passo para isso. Só que tem uma coisa, quando você faz um ensaio do qual você sai plenamente satisfeita com a sensação de ter dominado o ensaio, o que acontece com você? A tua energia sobe, a tua segurança sobe. Dali para frente, o céu é o limite. Agora, uma outra coisa que tem que fazer. Saber se posicionar no mercado como uma marca. Não adianta, por exemplo, eu vou fazer fotografia, vou trabalhar com fotografia. A primeira coisa que a pessoa faz, vai lá, manda fazer uma logo, vai no Canva, faz uma logo. Aí abre um Instagram, fulana@fotografia e deixa o Instagram fechado. Cara, isso é uma falsa sensação de que você está evoluindo. Não, você não está. Porque não é por aí que você começa. Como é que você monta um negócio, uma marca, sem saber o mínimo do fundamento ali? Tem uma prima que ela chama Wesley Vânia, é sério, eu não tô brincando. Filha da Tia Nair teve 13 filhos, tipo assim, tem desde Márcia, Samuel, tem a Wesley Vânia, a apelido dela é véia, tem a Wesley Vânia. Como é que a Wesley Vânia vai montar a Wesley Vânia fotografia? Como que ela vai fazer esse arroba no Instagram? Como que a véia vai fazer isso aí? Ela não vai, velho. Não tem como. O pessoal vai errar. A Wesley Vânia com U, com W... Tem Y, tem N, 2 N's, você entendeu? Você precisa pensar estrategicamente antes de seguir para tudo quanto é lado. Quer ver, ó? Espera só um pouquinho, Fernando. Eu vou te mostrar um negócio de uma pessoa que teve aí passou exatamente por essa situação. Divide minha tela para mim, por favor. Eu descobri que assim, você vai em um lugar só, você tem todas as informações. Ali você, lá no Hotmart, você estrutura seu negócio, você posiciona, você aprende iluminação, você vê que equipamento você vai comprar, o que você vai comprar de próprio acessório, que tipo de acessório você vai comprar, até como fazer muita coisa lá tem também. Então, assim... Sim. Então, parte de psicologia também, parte de reflexos primitivos. Exatamente. E aí, assim, quanto mais informação você passa para os pais, que depois que adquirir pela EFN, mais segurança eles têm, né? Então, assim, eu falo que foi investimento alto? Foi, mas eu recuperei meu investimento nos primeiros 2 meses. Olha que legal, isso aí é muito massa, então, mas assim, ele vai se quadruplicar nada, já deve ter passado já. Já passou. Não tem nem como medir, entendeu? Porque quanto mais você faz, não tira o foco dos fundamentos, o negócio vira uma bola de neve, né? A gente acaba construindo uma bola de neve positiva. Eu falo, pra quem me pergunta, eu falo, olha, o melhor investimento que eu fiz... Ó, olha só que legal. Aqui no meu canal do YouTube, depois você consegue... Volta aqui pra mim. Você consegue ver essa entrevista aqui na íntegra. Deve ter uns 40 minutos. Se você for ali, tem uma playlist resultado de alunas. E é muito legal a história da Thalita, porque assim, cara, em 2 meses ela teve retorno. Só que ela é aquela pessoa que ela ficava antes juntando um monte de coisas pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, até ela entender o processo. Se posicionar como marca, entender a parte de negócio. Só que para isso, você precisa o quê? Ter clareza, qual é o teu próximo passo. Tem que, para tudo, se você não souber agora me responder.
Qual é o seu próximo passo como negócio, dentro do teu negócio? Não estou falando de pose, estou falando de negócio. Qual é o teu próximo passo? Que nível que você está? Você fez pesquisa de mercado? Não fez? Como é que está teu mercado? Como é que está tua precificação? Tá ok? Tá certinho? Tá comercial? Tua proposta tá comercial? Teu orçamento tá comercial? Como é que tá tudo isso aí? A venda, ter fotos bonitas, essa é a pior lenda assim que a gente pode ter nesse mercado. Se eu tiver uma foto bonita vai vender. Não vai. A internet está cheia de fotos bonitas e de fotos não bonitas também. E tá tudo bem. A questão é como é que você se diferencia nesse mar, porque tem como trabalhar pela diferenciação. Agora, para isso tem que se posicionar como marca e também uma outra coisa, tem que esquecer esse mito do equipamento. Qual a câmera, qual a lente, qual é a luz, qual é o isso, qual é aquilo, porque assim, eu vou contar uma coisa para você. O que um determinado profissional usa, não necessariamente aquele fragmento vai se adequar à sua realidade. Por exemplo, eu tenho uma tocha aqui, uma QT600 da Godox. Cara, ela é uma tocha assim que você fala, nossa, 600, tal. Cara, ela é uma tocha que se você não souber trabalhar com ela, a tua foto newborn fica péssima. Ela fica péssima. Tipo assim, você não consegue o controle ideal da luz. Mas não é só a tocha, é o posicionamento da tocha. É a distância que ela está, o modificador que está usando, entendeu? Então para com esse mito, com essa colcha de retalhos e se profissionaliza. Investe em você, você consegue, você merece. E assim, e por último, e não menos importante, venda sem vender. Aprende a vender sem vender, porque assim, se você tiver que levar esse peso nas costas de vender, a tua parte artística morre. Só que você tem boletos para pagar. Eu também tenho. E eu entendo muito bem quando tem essa sensação de, putz, eu estou sendo a chata da venda. Essa sensação que muita gente que tem aqui que está assistindo hoje tem. Você não precisa ser a chata da venda. Você consegue criar desejo de forma estratégica e intencional pelo seu trabalho sem você abrir a boca para falar a palavra compre. Sem falar a palavra promoção, sem falar a palavra oferta, sem dar desconto. Olha, a fotografia newborn, ela não tem desconto, porque você não está pagando, não é que não está pagando, você não está dando só o seu talento, você está dando horas da sua vida. O Boticário, a Ana Capri, a Cacau Show, quando termina a Páscoa, por exemplo, tem lá o saldo de Páscoa. Aquele chocolate tem uma data para vencer, ou vende ou vai perder na prateleira, tem que baixar o preço. O supermercado tem que baixar o preço para gerar fluxo para o supermercado, bota o arroz lá R$2 mais barato e vende mais barato e gera fluxo. A gente vai lá para comprar o arroz, a gente acaba comprando o óleo, a mistura e não sei o quê. A fotografia newborn não tem desconto, é artigo de luxo, mesmo que você não esteja atendendo classe AA. E mesmo porque, posso falar uma coisa, o dinheiro não está na classe A. A classe A, essas pessoas estão com outro perfil de consumo. Essas pessoas são que menos compram fotos extras. O dinheiro está na pessoa comum, mas se você tem que atingir a pessoa comum do perfil correto, porque não é todo mundo que é o comprador ideal de fotografia newborn. É isso. Por que eu resolvi fazer essa aula? Para você entender de uma vez por todas que o problema não está em você. É só você corrigir essa sua rota, entender quais são os seus objetivos realmente, pegar um caminho, um método com clareza, com começo, meio e fim, para você não nadar e morrer na praia, parar de ficar gastando dinheiro agora, sei que não está em curso nenhum, que não está em nenhum, né, não tem nenhum acompanhamento, nada, cara, para de comprar, não fica comprando as coisas de forma aleatória. Tem técnica para comprar. Por quê? Porque as coisas corretas te permitem variação de fotos. As coisas erradas só vai te atrasar. No começo você não vai vender pose perfeita. Você vai vender outras coisas que são diretamente impactadas pelaquilo que você compra. Entende? Ficou claro isso?
Você que está assistindo aqui, coloca para mim nos comentários, ficou claro essa questão para você? Tipo, ter esse norte realmente? Eu poderia te falar muitas... Nossa, isso aqui, cara, isso aqui é assunto assim... Vira e mexe, a gente fala sobre... Eu falo muito sobre isso com as minhas alunas na EFN, na Escola de Fotografia Newborn. Puxo bastante elas para essa realidade, assim, cobro venda, porque eu estou, né, todos os meses corrigindo foto delas ali, eu vejo muitas vezes fotos maravilhosas. Eu acho que eu estou com umas 2 alunas, corrigi essa semana, da Patrícia não, da Dani. Falei, cara, parou, velho, pode vender, é para vender. Sabe assim, se você, o teu próximo plantão newborn, você tem que me trazer foto de cliente pago, porque ela tá bem no comecinho, tá bem no início da jornada, mas ela fez tudo muito certo desde o início. Ou seja, ela já tem a bênção e a estratégia para vender. Então, percebe como é diferente isso, daquela sensação de preciso vender, preciso vender? Então, não passa o carro adiante dos bois, não, e segue exatamente isso que eu tô te falando, tá? Dito isso, hoje é feriado, né? Hoje não, né? Amanhã é feriado, tô gravando essa aula aqui para ficar aqui no nosso canal no feriado. Não esqueça que na próxima sexta-feira, ao meio-dia, tem uma live, tá? Hoje não é live não, hoje é aula gravada, pra gente não perder o ritmo. Um beijo, fica com Deus.